Paz do Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem. Espero que quando essa mensagem chegar até você, que você esteja bem, esteja disposto, esteja confiante no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Tá bom? Já estamos caminhando para o meado de outubro, né? Bum! E dezembro está às portas. Vamos dar uma passadinha lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. O título diz assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Vou ler apenas dois ou três versículos só. E diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço na casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi, e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Nós conhecemos Davi e sabemos um pouco da história de Davi, né? A maioria, Davi que matou Golias, o gigante, né? Um homenzinho de praticamente 1,5 m, pequenininho, e foi um dos grandes nas mãos do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, temente a Deus. E todas as vezes que Davi saía, Davi sempre perguntava ao Senhor: Senhor, o Senhor vai comigo? Senhor, o Senhor vai voltar comigo? Mas existiu 2 vezes em que Davi, ele não buscou o Senhor. Foi lá em Ziclag, quando ele se juntou aos filisteus e quisera ir contra o povo de Israel, e os príncipes dos filisteus não deixaram. Não é esse Davi, aquele que matou Golias? Quando chegar lá, que ele vê que é o teu povo, ele pode se rebelar contra a gente. E mandou que Davi voltasse para trás, e Davi voltou e achou Ziclag destruído. E aqui, na época dos reis, irem, Davi mandou apenas Joabe, seu capitão de guerra, ir contra os Amon, os amonitas, e ficou em Jerusalém. E um belo dia, depois dele ter dormido, ter dado a sua dorninha de tarde, porque em vez dele estar lá na guerra, ele estava dormindo, totalmente confortável no seu palácio. Ele dá uma voltinha no terraço e vê Betseba, uma mulher linda, maravilhosa, tomando banho. E manda buscar. E a palavra é bem clara em falar: não é esta Betseba, a esposa, a mulher de Urias, o heteu? Então, quando ele mandou chamar Betseba, ele já sabia quem ela era. Ele já sabia que ela era uma mulher casada. E ele já sabia também que o marido dela era um dos seus soldados e estava lá na guerra. O Senhor nos chamou para guerrear. Nós somos soldados do Senhor. E soldados está sempre alerta. Sempre. Anteontem eu vi um filme baseado em fatos reais. Eu sempre procuro ver filmes baseados em fatos reais. E o nome era Prova de Fogo, e ele falava sobre a vida a história de um bombeiro. Um bombeiro lá da França, de Paris. E
Esse rapaz, ele estudou, procurou estudar, estava sempre em exercício, né? Lá em Paris, eles moravam, né? Eu acredito que seja dessa forma, se o filme relatava isso, eles também devem fazer isso. Eles moram praticamente dentro do quartel, todos eles, né? Eles têm o tempo de folga deles, mas eles moram muito próximo. Eles já descem, já estão praticamente dentro do quartel. E eles ali estão fazendo exercícios diários, né? Fazendo rapel, fazendo todos os exercícios diariamente, sempre estando preparados. Porque eles não sabem o que eles vão enfrentar pela frente, né? Então, o tempo todo, quando eles não estavam estudando, que eles estavam no quartel, quando eles não estavam socorrendo, eles estavam exercitando. Sempre exercitando. Porque um soldado precisa estar o tempo todo preparado. Ele não sabe o que ele vai enfrentar lá na frente. Ele não sabe o poder real do seu inimigo. E todas as vezes em que a gente se deixa numa zona de conforto, em que a gente acha que está tudo bem, em que a gente acha que tudo está muito fácil, a gente acaba caindo. Subestimar o inimigo não é uma coisa que a gente deva fazer. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar e que nós devemos vigiar e orar. E a palavra vigiar, ela duplica. Ela duplica. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 23, a palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo. A palavra diz exatamente assim: mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas edificam. E às vezes a gente acha que está tudo muito bem, a gente entra numa zona de conforto e a gente se deixa fazer coisas, né? Hoje nós temos o nada a ver, o que é certo está errado, o que é errado virou certo. E porque todo mundo faz, a gente também vai fazer. Fulano fez, não aconteceu nada com ele, tá tudo bem. E a gente entra numa de Maria vai com as outras. Só que a palavra diz, a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si. Deus tem um chamado para cada um. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Eu passo por coisas que você pode não passar. Você passa por coisas que eu posso não passar. E mesmo que nós venhamos a passar pelas determinadas lutas, nós somos diferentes um do outro. E cada um reage de forma diferente. Mas uma coisa que existe em comum entre eu e você é a palavra. A palavra não muda. A obediência ao Senhor não muda. O amor ao Senhor, esse não tem como. O que pode acontecer é eu decidir amar e você não, ou vice-versa. Então, se um soldado precisa estar vigilante o tempo todo, nós podemos nos dar o luxo de deixar de estudar a palavra. Nós podemos nos dar o luxo de parar de orar, de parar de jejuar. O jejum é uma constante humilhação ao Senhor, dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor e eu preciso matar minha carne a cada dia. Nós vemos propagandas, vemos estabelecimentos cada dia mais, estabelecimentos de comida, tudo que vem aos nossos olhos e nos chama atenção. Jesus falou, determinadas castas de demônio, é só com jejum e oração. E nós estamos preparados para enfrentar
os demônios, para enfrentar os nossos inimigos espirituais. Na maioria das vezes a gente não consegue enfrentar nem os nossos inimigos físicos. Qualquer coisa a gente está inflamado, a gente está perdendo a paciência, a gente está retrucando, a gente está respondendo. E a sua consciência, se ela não te acusa, será que você está realmente nos caminhos do Senhor? Está alimentando o seu espiritual ou você está alimentando a tua carne? Jesus uma vez disse para os seus discípulos, né? Eu vou, mas ficar em Jerusalém até o dia em que eu voltar. Então muitas vezes nós precisamos ficar aonde Jesus nos deu ordem para ficar, mas é nos preparando, estando vigilante para a sua volta. Se Jesus voltar hoje, como que ele vai te encontrar? Como? Nós vivemos pela graça, mas não foi de graça. Nós vivemos pela graça, mas naquele grande dia nós teremos o que apresentar alguma coisa para o Senhor. E o que você tem hoje para apresentar ao Senhor? Como tem sido os seus dias? Como tem sido a sua vigilância? No que você tem se alimentado? No que você tem se deixado alimentar pelos seus olhos? Acho que a maioria das pessoas aqui já ouviram. A gente olhar e ver alguma coisa assim uma vez é uma coisa. Mas se aquela coisa ali nos chamou a atenção e vai nos levar a pecar, o segundo olhar, nós vamos olhar com muito mais detalhes. E nós precisamos tomar cuidado no que os nossos olhos têm chamado a nossa atenção. Tem o filme Matrix, o 1, onde Neo, né, depois que ele começa a fazer os exercícios, ele está ali aprendendo, aí ele vem andando na rua, aí vem uma mulher assim de vestido vermelho, muito bonita, e ela vem olhando para ele e ele se distrai olhando para ela. De repente, quando ela passa, ele vai olhar para trás, que olha, tem uma arma na cara dele. Era só uma pegadinha, era só uma distração para acabar com a vida dele. E quantos de nós, a gente está andando muito tranquilamente, muito confortavelmente, e de repente a gente se vê tão enfraquecidos, tão desanimados, que a gente já não busca mais o Senhor como a gente buscava, a gente já não ora como a gente orava, a gente já não lê a palavra. Se é, tem gente que nem lê a palavra, só deixa para ouvir a palavra dentro quando está na igreja. Soldados, como é que você tem se preparado? Ontem eu falei aqui, né, tenho falado, chamado a atenção sobre os nossos filhos. Se nós adultos nos deixamos distrair, como que nós vamos cobrar das nossas crianças, dos nossos jovens, estarem alerta, se o que eles têm visto dentro de casa são pessoas completamente despreparadas? Como? Que exemplo que nós estamos dando para os nossos jovens, para as nossas crianças? O que nós temos nas mãos hoje para apresentar ao Senhor? Aquilo que nós não temos, nós precisamos buscar no Senhor. E eu não falo de coisas materiais, porque lá em Mateus 6:33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Satanás nunca brincou de ser nosso inimigo. E hoje em dia, muito menos, ele tem brincado
Então, não brinque com a tua vida. Não brinque com a tua salvação. Não brinque com o Senhor. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. O Senhor corrige aquele que Ele ama. Então, não se dê uma de coitadinho, porque o Senhor não tem pena de nós. E um dia, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, que você possa meditar nessa palavra. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esse dia, por essa oportunidade. Graças, meu Pai, te damos por essa palavra, meu Pai, de exortação, de atenção, de despertar, meu Pai. Que muitos estão dormindo, meu Pai. Só que muito desse sono nos leva, meu Pai, à perdição, nos leva a um abismo sem volta, meu Pai. A um abismo sem volta. Dias desses o Senhor me deu uma visão de pessoas na caverna, dormindo, e o demônio só ali, cuidando deles ali. E muitos de nós, meu Pai, nos encontramos dessa forma, velados por demônio da depressão, do sono, meu Pai, do conforto. Nós falamos, meu Pai, mas não agimos devidamente como devemos agir. E o Senhor, meu Pai, sabe exatamente e conhece o coração de cada um. E se nós não estivermos vigilantes, nós somos presas fáceis, meu Pai, para aqueles lobos que vêm vestidos de ovelhinhas, meu Pai, dando tapinha nas nossas costas, se fazendo de nosso amiguinho, querendo saber da nossa vida, não preocupados, mas para poder ter fogo para nos destruir. E aonde, meu Pai, nos atacar? E nós estamos, conforme Alice no País das Maravilhas. De novo, se eu me lembro desse filme. No mundo de sonhos, no mundo de fantasias. E o Senhor vem nos alertando todos os dias. Todos os dias. O Senhor nos dá a condição de repensarmos e pensarmos nas nossas atitudes. De pensarmos e repensarmos no caminho que nós estamos tomando. Pode dois cegos caminharem? Podem dois cegos se guiarem? E nós só temos buscado, meu Pai, na maioria das vezes, pessoas mais cegas que nós para caminhar. Satanás não vem buscar apenas um. Ele não vem só para destruir um. E quando ele vem para destruir aquela pessoa, ou é a coluna da tua casa, ou é um líder, onde se ela cair, muitos vão cair. Porque aqueles que são colunas da sua casa oram, buscam, e apesar de toda dor, de todo choro, ele está ali continuamente buscando. Mas se ele deixa a lamparina dele se apagar, vem as trevas, vem a escuridão. E não só ele se perde, mas também outros vão se perder. Nós já não temos mais paciência. E uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor, quanta arrogância a gente deixa crescer em nós, achando que só nós somos a última bolacha do pacote. Que o Senhor só fala com a gente, que só nós ouvimos a voz do Senhor. Quando Deus chama, quando Deus tem chamado para muitas pessoas e cada um tem um chamado específico, não é porque eu ouço a voz do Senhor que Ele não vai falar comigo através de outros profetas. Porque muitas vezes eu não vou estar propensa a ouvir a voz do Senhor e Ele vai usar pessoas para poder falar comigo.
para me despertar. E aí cabe a mim falar com o Senhor e confirmar aquela palavra ou não. Ou simplesmente achar que é besteira e depois cair no laço. Porque não deu ouvido ao profeta. Porque eu não sou a última bolacha, não sou a única bolacha do pacote. E nós precisamos estar sempre vigilantes no Senhor, meu Pai. E nos ajuda, meu Pai, a estarmos vigilantes, a buscarmos verdadeiramente a Tua face. Fazer a Tua vontade, de princípio, vai contra nós, contra a nossa vontade, contra a nossa zona de conforto. Mas é isso que o Senhor faz o tempo todo, porque nós precisamos nos despir de nós. E nós não estamos querendo mais fazer isso. Nós queremos servir ao Senhor, mas fazendo a nossa vontade. Quando a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Senhor, desperta, meu Pai, aqueles que dormem. Desperta aqueles que estão no sono, meu Pai, da depressão, da angústia, do pânico, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita aquelas pessoas que não conseguem mais levantar, que não têm forças, meu Pai, mais para levantar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Quebra as correntes de forma que Satanás não venha, meu Pai, a conseguir, meu Pai, unir os elos novamente. Senhor, visita as mentes, meu Pai, porque as nossas mentes têm sido atacadas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, as nossas mentes para que nós não venhamos a acumular lixo e deixar o nosso eu, meu Pai, pesado de lixo, de carrapicho. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o perdão seja uma das nossas primícias depois de amar o Senhor e ao nosso próximo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada lar nesse dia. Visita cada enfermo, meu Pai. Mas enfermo na alma, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. E que nós venhamos a buscar no Senhor a força cotidiana que nós precisamos, meu Pai. Que nós venhamos a nos alimentar verdadeiramente, meu Pai, daquilo que nos edifica e não daquilo que nos destrói, meu Pai. Em nome de Jesus, renova o amor, renova o carinho, o respeito, meu Pai, a união. É o que eu lhe agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, visita Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Abençoa, meu Pai, o teu povo de cada lugar deste mundo. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém, graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um ótimo dia e até amanhã. Não se esqueça, medite na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor tem para a tua vida e naquilo que o Senhor quer da tua vida, tá bom?